Então, nesse documento aqui do Word, tem a minha programação que eu realizei de treinamento em fevereiro. Então, eu treinei 6 vezes por semana e descansei 1. Todos os meus descansos eram aos domingos. Segunda, quarta e sexta eu fazia o treino de força, o treino na academia. Terça, quinta e sábado eu fazia o treino de corrida. Aqui ao lado está a quilometragem de cada corrida, tá? de cada semana. Então, na primeira semana eu realizei 14 quilômetros no total da semana. A segunda semana, 16 quilômetros. A terceira semana, 19 quilômetros, que foi a semana de maior volume. E eu estou agora, né, nessa última semana, que é de 12 quilômetros, que é a semana de menor volume desse mesociclo. Então, se você reparar aqui, né, teve um aumento de forma bem sutil, né, de 14 para 16 para 19 e o de 12. Então, basicamente ficou nesse formato aqui. 14, primeiro microciclo, segundo microciclo 16, terceiro microciclo 19 e o quarto microciclo, que é uma semana de regeneração, 12 km. Então, essas duas a gente poderia considerar como microciclos ordinários, microciclos de crescimento. A terceira poderia ser considerado microciclo de choque, tá, que foi um volume maior que as outras. E a última, um microciclo de recuperação. Tá? Em relação a essa terceira aqui, poderia até chamar também de ordinário, porque o aumento não foi tão significativo, né? Não foi um aumento tão grande, né? Tão acentuado, mas foi a semana de maior volume desse mês, desse mesociclo. Em relação, né, aos treinamentos, o que eu fiz desde janeiro, né, eu mudei um pouco a orientação do meu treinamento, principalmente para a parte de membros inferiores. Tá? Então, como eu tenho corrido mais, como eu tenho aumentado o volume das minhas corridas ao longo dessas fases, e eu vou continuar aumentando ao longo dos próximos meses, eu tentei minimizar ao máximo essa fadiga de membros inferiores para que não me atrapalhasse muito na corrida. Tá? Então, o que basicamente eu tenho feito é um treino mais direcionado para hipertrofia, tá? Para membros superiores, e força máxima ali, ou uma carga um pouco mais pesada, tá? Às vezes nem tão específico para força máxima, mas a carga um pouco mais elevada e o menor volume de repetições para tentar modular essa fadiga. Então, reduzir ao máximo essa fadiga. Tá? Em relação aos treinamentos da corrida, eu fui manipulando ao longo do mês em relação aos método intervalado, intensivo, extensivo e o método contínuo. Geralmente eu deixava o método contínuo para o final de semana, que eu fazia quilometragem um pouquinho maior. Então, no primeiro sábado eu fiz 6, o segundo 6, o terceiro 7, e esse último agora vão ser 6. Tá? Então, dentro da semana eu fazia o método intervalado, e aí tinha variações, né, do método intervalado extensivo e intensivo. Então, uns deles eu corria mais, né, por exemplo, aqui desse dia foram 500 metros vezes 10, então foram 5 quilômetros, né, nesse formato, 500 vezes 10 com descanso passivo, e aí geralmente eu dava uns 2 minutos de descanso entre cada estímulo. O outro dia, por exemplo, né, numa quinta-feira, foram 5 quilômetros, 200 por 100, e aí nesse caso a recuperação ativa, então 200 metros de estímulo, 100 de recuperação, e aí de forma ativa na caminhada. Tá? Então, o que eu fui fazendo ao longo desse mês foi realizando essas variações de zona de intensidade. Então, zonas de baixa intensidade, zonas de maior intensidade, tá? E fazendo essa mescla ao longo do tempo, porque é importante você trabalhar, né, em diferentes zonas, né? Zonas de maior intensidade e zonas de menor intensidade ou intensidades moderadas ali. Tá? Mas basicamente a minha distribuição ficou dessa forma: segunda, quarta e sexta o treinamento na academia. Em relação à orientação desse treinamento, tentando botar mais para membro inferior, um pouquinho mais voltado para a força máxima, para modular ao máximo essa fadiga, tá? Porque influencia muitas vezes na corrida. E para membros superiores, hipertrofia, porque não vai haver nenhuma concorrência. Tá bom? E a corrida, terça, quinta e sábado, né? Então um formato aí de treino de 6 para 1. Eu não coloquei aqui o volume dos treinos de força
mas ficava em torno aí de 8 exercícios por cada sessão, né? E aí variando os grupos musculares e principalmente também os padrões de movimento funcional, que é o que eu penso muito hoje na hora de prescrever, tá? Então, aqui, né, que eu falei para vocês como que fica essa distribuição. Então, você vê aqui, né, deixa eu botar outra aqui para ver se fica... Então, você vê, né, que tem esse aumento aqui, de forma bem lógica, né, de forma bem progressiva. Primeira semana, né, foram 14, a segunda 16, a terceira 19 e a última 12. Ou seja, foi crescendo essa carga ao longo do mês. E na última semana, a gente oferece uma semana de regeneração para que no próximo mesociclo a gente entre melhor já, né, e descansado, né, sem a fadiga do mesociclo anterior. Então, as cargas crescentes e na última semana você oferece ali um microciclo de recuperação para o mesociclo seguinte, você está recuperado e pronto para a nova fase. Tá? Então aqui a gente vê, né, um exemplo de um mesociclo distribuído entre força e corrida. Tá? Ficou bem distribuído, me senti muito bem fazendo esse mês aí, até mesmo na semana de maior volume, que foram 6, 6 e 7, tá? O maior volume de corrida desse mês eu me senti muito bem, me senti confortável, tá? O tempo de recuperação muito bom nesse formato aqui, porque de força para força dá 48, tá? De corrida para corrida também dá 48 e de força para corrida, né, dá 24, mas também assim, como eu consegui modular essa fadiga muito bem, eu me senti muito confortável também. Então não teve nenhum momento que eu senti que ficou exaustivo, né, que acabou um treino sobrepondo o outro. Na verdade, eu me senti muito bem, né, e essa forma como eu distribuí, ela deu muito certo. Então, próximo mesociclo, eu vou manter esse formato de distribuição, eu vou aumentando o volume, né, da corrida ao longo dos microciclos, eu vou aumentar esse volume, tá? E a musculação, vou manter basicamente ali as mesmas orientações, né? E vou fazer um bloco agora um pouco mais para força máxima no próximo bloco do próximo mesociclo.